Neste episódio, vamos falar sobre o design do metaverso. E o convidado desta agradável conversa é Fred Gelli. Fred é cofundador e CEO da Tátil, uma consultoria de branding, design e inovação que desenha estratégias, expressões e experiências de marca que geram valor para o negócio, as pessoas e a sociedade. Hoje, com escritórios em São Paulo, Rio e Paris. A Tátil é parceira estratégica de grandes empresas como a Natura, Coca-Cola, Netflix, Magalu e muito mais. Em 33 anos de trajetória, conquistou mais de 200 prêmios nos principais festivais de design do mundo, como IF, IDEA, A&AD, Caboré, Cannes Lion, sendo eleita pela terceira vez consecutiva a agência do ano pelo Design Brasil Award, o prêmio mais cobiçado do design no país. Em 2010, a Tati venceu uma concorrência com outras 139 empresas de design para desenvolver a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. E pelo que me consta, foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos tiveram uma identidade visual em 3D. Foi considerado pela Fast Company um dos 100 mais criativos do mundo e a Tati uma das 10 mais inovadoras da América do Sul. Além dessas distinções, foi eleito pela Design Week um dos 10 designers mais influentes. Também participa como jurado dos principais e mais importantes festivais de design do mundo. Em 2016, presidiu o júri do Dubai Links. E apesar dessas atividades todas, ainda leciona no curso de ESG, Ambiental, Social e Governança, no IBGC. E há 15 anos é professor da PUC-RJ nos cursos de Ecoinovação e Biomimética. Seja muito bem-vindo, Fred. Obrigado, Maurício. Super prazer estar aqui com você. Que bacana. Vamos nessa. A gente está muito feliz. Fred, o metaverso está criando um universo onde as pessoas podem ser aquilo que almejam, ter o que desejam, fazer o que preferem. Isso traz uma dose acentuada de excitação, prazer, satisfação, provavelmente porque aumenta o nível de dopamina, que é o neurotransmissor que influencia a sensação de prazer, que atua no sistema cerebral de recompensa. Os jogos também provocam esta mesma sensação. Também impacta a sociedade, de alguma maneira. Eu denomino o metaverso como a segunda sociedade, pois o indivíduo ele pode decidir qual das duas realidades ele prefere viver mais. Aqui ou na nuvem, de forma metafórica, para definir o universo digital, 3D. O design também tem um papel determinante neste ambiente, sendo ainda mais desafiado hoje. Aí vem minha pergunta. Qual é o papel do design no metaverso? E qual é que é o impacto das diferenças entre esse ambiente, onde nem todos os sentidos são percebidos, como olfato e paladar, por exemplo, comparado com o ambiente do bioma, aquele que a gente vive hoje, onde a gente tem a presença de todos os sentidos e sensações? Essa é uma pergunta de muitos milhões de dólares, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente está começando a explorar as possibilidades nesse metaverso, que, de fato, terá um movimento muito relevante para a evolução do sapiens nesse planeta, né? No momento em que a gente consegue criar ambientes onde a gente consegue dominar variáveis, que é uma dificuldade que a gente segue tendo aqui, eu acho que muitas coisas positivas e incríveis acontecerão, e a gente certamente também vai correr muitos riscos, né? Esses riscos estão aí no horizonte. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que estão navegando nesse mundo com profundidade e tem coisas muito inusitadas, provavelmente, chegando por aí. Primeiro, acho que o papel do design, obviamente, é construir esses universos, né? Porque não será um só, né? A gente está falando aqui da possibilidade de poder criar qualquer tipo de ambiente e qualquer tipo de experiência, hoje ainda até inimagináveis, né? Então, esse espaço criativo é um espaço gigantesco
E eu acho que, de fato, será uma oportunidade de, especialmente com o desenvolvimento da evolução da tecnologia, que a gente ainda não tem essa tecnologia completamente esquadrinhada. Eu acho que a gente está nesse processo de construção, mas acredito muito que em muito pouco tempo, com a evolução dos devices, a gente vai realmente poder desfrutar de situações como aquelas que a gente viu lá no Jogador Número 1 do Spielberg, né, que você veste uma roupa e se coloca em movimento, porque essa é uma dimensão fundamental, né, para que o teu cérebro dê conta da experiência, porque o grande problema das experiências com realidade virtual, quando você está lá estático, né, com óculos de realidade virtual, e você está em movimento durante a experiência, é que o seu cérebro não entende o que está acontecendo, porque o seu corpo está estático, e supostamente a sua percepção é de que você está vivendo alguma coisa em movimento, e de um modo geral o enjoo vem daí. Acho que a gente está nesse processo de evolução. Não tem que você consiga vestir um conjunto de devices que vão te permitir ficar em movimento de um jeito ou de outro, lá como o Jogador Número 1, que o cara fica andando numa esteira, hoje uma série de experimentos que você está em movimento, a coisa vai ficar muito interessante, por um lado, né? E aí acho que tem essas duas perspectivas, de ser possível qualquer coisa, né? Lá como, imagino que, não sei se as pessoas todas assistiram esse filme, se não assistiram, eu recomendo muito, que é o Jogador Número 1 do Spielberg, que acho que é o penúltimo filme do Spielberg. Ele foi um filme pouco falado, é curioso. Agora começou a ter uma certa reverberação exatamente por conta da amplificação aí das conversas sobre o metaverso. Mas você vai para um outro ambiente, você vai para Oasis, né, e você tem a oportunidade de sair de ambientes, no caso do filme, né, sempre futuros distópicos. Infelizmente, a maioria da ficção científica é distópica. E o problema é que quando a ficção vai nessa direção, a ficção sempre aponta a direção do futuro, historicamente, né? Então, a beleza é, de fato, a gente poder emular situações absolutamente mágicas, né? Eu posso estar em Marte, me sentir em Marte, e poder experimentar isso daqui. Eu posso avançar em toda a interação digital que a gente teve que experimentar na marra agora durante a pandemia, no trabalho, no esporte, nos encontros sociais, com um nível de interação muito maior. Isso vai acontecer. A gente deixa de estar interagindo com uma tela para estar interagindo com um universo imersivo, e obviamente que isso tudo tem que ser desenhado, né? E é curioso, porque acho que como a gente ainda está engatinhando nessa história, ainda tem uma estética muito cartoon, né, de um modo geral. Até aquele vídeo recente aí do Zuckerberg falando do metaverso, você tem uma estética dos avatares e tudo mais, ainda muito com um caráter, né, de cartoon. E, obviamente, quando você cruza isso com o mundo de games, já dá para ver até onde dá para ir, né? E é infinito o que dá para construir em termos de experiência, especialmente quando a gente tiver os devices que serão imersivos, né? Que serão os devices que vão permitir que a gente interaja multissensorialmente com esses ambientes, né? Esse é o lugar que realmente vai gerar aí o grande salto em termos de experiência. E é genial pensar nisso, né? Assim, a gente tem essa coisa, né? Nosso nome não é tátil à toa, né? Isso veio do momento em que eu soube que eu ia fazer comunicação visual na PUC. Eu falei, mas por que só visual, né? Por que não? Eu quero fazer comunicação multissensorial. Isso em 1986, né? Então, eu acho que essa ampliação para multissensorialidade no metaverso, que ainda tem aí uma jornadinha, né, para a gente percorrer em termos de tecnologia, em termos de interface, vai ser um salto incrivelmente poderoso, transformador. Eu tenho dito também que a gente vai parar de chamar de realidade virtual, realidade aumentada, metaverso e a própria realidade, né, do bioma, como você trouxe, e isso tudo vai passar a ser realidade. Porque a gente vai navegar, a gente vai transitar nesses planos com mais fluidez, é o que eu acredito. E aí, assim, muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, muita ameaça, né? Primeiro porque tem uma chance enorme de ser fuga, né? Que é um pouco o que acontece lá no Jogador Número 1, né? A realidade está absolutamente distópica, né? O personagem principal vive num tipo de favela, né? Um montoado de containers e o planeta devastado e tal, e aí você tem um acesso a um lugar mágico em que você escolhe o avatar. Se quiser ser um dragão, você se quiser ser um milionário, você será, se quiser ser, você será quem você quiser. E é obviamente que não tem almoço grátis, né, na vida. Então,
Para mim, a ameaça é, e aí a gente não tem ideia do que vai acontecer, é que no momento em que você abre mão dessa realidade do bioma, né, cada vez mais, porque hoje, por exemplo, a gente já passa, né, tem pessoas que passam 5, 6, 7 horas por dia nas redes sociais, que não é imersiva e que, enfim, usa ainda recursos muito básicos para te manter lá, se a gente for comparar com o que a gente está falando aqui, né? Videozinhos lá, engraçadinhos do TikTok e tal. Isso ainda é muito básico, perto do que esse metaverso vai poder oferecer. Então, você imagina, e a gente já está tão envolvidos e a gente já está vendo as consequências radicais, extremas, né? Assim, super complexas, que a sociedade planetária está vivendo por conta dessa transformação nas dinâmicas relacionais, né, que a gente tem vivido nos últimos anos, com o espaço de manipulação das big techs em relação ao nosso tempo ali, ou seja, quanto mais tempo você está ali, mais caro elas vendem o espaço para o marketing. Tem tudo ali um engendramento muito delicado, que me parece que vai se agravar muito quando você estiver realmente imerso num ambiente incrivelmente mais atraente do que uma rede social hoje. Então, para mim, esse lugar da fuga é um lugar de grande ameaça. Depois, eu acho que tem aí o risco da manipulação cresce muitíssimo, porque você imagina, né? Eu li uma coisa outro dia super que faz muito sentido, né? Dizendo o seguinte: a gente ficou viciados nos likes e no autorreconhecimento, a gente fica o tempo todo querendo que as pessoas admirem o que a gente está fazendo, né? Aquela coisa, isso nas redes sociais. E se essa é a nova droga, é a droga dos nossos tempos, as redes sociais são os traficantes que entregam isso para a gente. E as big techs são os cartéis. Isso é pesado, mas faz muito sentido, porque existe uma adicção por esse auto-reconhecimento e tudo mais, que está mobilizando as pessoas e está criando um fenômeno muito maluco. Aí não sei se a gente está indo aqui para um outro lugar, mas eu acho que faz parte da discussão da conversa, que é uma redução muito grande da empatia. Porque, como é aquela coisa, né? Como o que dá Ibope, né? E também é uma expressão antiga, Ibope nem existe mais, né? Mas o que faz você ficar mais tempo nas redes, basicamente, são as polêmicas. Isso tem a ver com a nossa natureza neurológica, né? Tem a ver com neurociência. A gente quer estar o conflito, ele atrai. Então, as redes passam a investir, os algoritmos das redes passam a investir no que é polêmico, no que gera esse magnetismo que mantém as pessoas por mais tempo lá. E aí, nessa hora, você vai extremando as posições, que é o que a gente está vendo, e criando as bolhas, mantendo a tensão entre as bolhas, porque isso dá audiência, e quando você tem audiência, você vende mais caro o espaço publicitário, e aí tem um envolvimento muito delicado das marcas, que no fundo estão financiando esse ciclo vicioso aí do cartel, dos traficantes e das drogas, né? É um ponto de vista bem polêmico, até pode ser bem polêmico, mas eu tenho pensado muito nisso e não consigo deixar de me colocar e pensar a respeito de um jeito crítico, né? Então, nessa hora, você vai cada vez diminuindo mais a capacidade das pessoas de terem empatia, que é a capacidade básica que nos trouxe até aqui, inclusive, é importante dizer isso, na nossa história evolutiva, sem empatia, nós não teríamos chegado onde chegamos, que é você se colocar no lugar do outro, mesmo que ele pense uma coisa diferente de você ter a capacidade, o interesse de escutá-lo, e de, eventualmente, reconsiderar a sua posição ou não, né? Não interessa nem o resultado, o saldo, mas interessa o espaço de conversa, e a gente tem cada vez menos isso. Então, me preocupa que nesse ambiente, com um espaço de manipulação ainda maior, esse efeito colateral, nefasto, que tem gerado um desconforto, né, relacional, porque agora não é nem mais só entre flamenguistas e tricolores, ou corintianos e são paulinos, é entre pai e filho, é entre tio e tia, e tio e sobrinho, né? As pessoas estão sem tolerância e sem empatia para conversarem com seus próprios familiares. Então, você imagina se você abre espaço para um ambiente em que o grau de manipulação, e aí tem toda a dimensão da inteligência artificial, que cada vez nos conhecerá melhor que nós mesmos, porque é aquela coisa, né? Na nossa pegada digital, a gente deixa impresso ali coisas que a gente não assume para a gente mesmo. Então, os algoritmos e a inteligência artificial já nos conhecem melhor do que nós mesmos, pelo menos com mais clareza, né? No futuro vai ser muito fácil poder ter um terapeuta
que é uma inteligência artificial. Porque ela vai te falar coisas que dificilmente um ser humano vai poder perceber, porque ela está fazendo uma leitura sua com uma precisão que dificilmente você vai conseguir de um outro ser humano. Enfim, aí tem uma série de ameaças que vem desse lugar da inteligência artificial, mas eu estou só falando da dimensão do algoritmo podendo, uma vez te conhecendo cada vez melhor, manipular a sua atenção na direção que ele quiser. E num ambiente ainda mais atraente, mais sexy, a prova das intempéries, né? A prova da... Então, esse é um lado. Agora, tem uma coisa genial que eu vi outro dia, uma pesquisa que estão fazendo com astronautas, aí agora nessa ambição da gente viajar para mais longe, né? Vamos para Marte, vamos para a Lua em breve de novo, ficar lá, que é o maior desafio dessas viagens é exatamente a estabilidade emocional dos astronautas. Da né? viagem e da permanência. Né? Da viagem, da permanência e de você manter a sua cabeça em ordem num ambiente com microgravidade, né, dentro de uma nave, que já tem uma série de alterações metabólicas complexas. Então, os caras estão sendo treinados na Terra, ficando com uma inclinação de 6 graus negativo para você ter fluidos que vão para o seu cérebro, semelhante ao que acontece num ambiente de microgravidade, e isso gera uma série de alterações fisiológicas, metabólicas, que desequilibram seu estado emocional. E aí, os caras fazem teste, e aí alguns dos astronautas que foram entrevistados depois, especialmente aqueles que ficaram muito tempo na estação espacial, né? Astronautas que já passaram mais de um ano, né? O cara volta, o que você sentiu mais falta? Aí o cara fala uma coisa muito curiosa, ele fala assim, primeiro, eu senti falta da chuva no rosto, eu senti falta de dar um mergulho no mar, eu senti falta de sentir o vento. Essa é a maior carência, porque a gente é um bicho, né? E por mais que a gente tenha né, supostamente nos sofisticado, com o nosso córtex pré-frontal aqui atuando de uma maneira que nunca atuou em nenhum outro animal, a gente continua sendo um bicho com um cérebro reptiliano muito, muito poderoso e com instintos muito poderosos, e a nossa casa é a Terra. A nossa casa é um ambiente onde chove, onde venta. Então, eu acho que existe aí uma esperança. Eu sou um cara sempre muito otimista, você me conhece, mas eu tenho estado bastante reflexivo sobre essa temática, mas que é o instinto poder falar mais alto e, de uma certa maneira, nos proteger dos excessos que ocorrerão nesse ambiente artificial, nesses ambientes que serão criados, né? Então, de alguma maneira, a gente continuarmos sentindo a necessidade que só será saciada num mergulho no mar, num banho de chuva, em tomar um suco gelado, uma água de coco, em abraçar alguém concretamente, né? Então, acho que continuaremos sendo táteis, continuaremos sendo seres que precisam disso, sabe? E o quanto que a tecnologia vai permitir que a gente emule essas sensações ainda é uma interrogação, mas ainda vai demorar um pouco, né? Para a gente conseguir ter todo esse conjunto de coisas acontecendo no metaverso. Mas até lá, vamos nos divertir, tem muita coisa boa para acontecer, estou aqui falando mais do lado negativo, mas tem muita coisa positiva, muita coisa incrível, e o design tem uma responsabilidade enorme de criar ambientes atraentes, ambientes espertos, ambientes que possam promover experiências memoráveis para quem estiver por lá. Eu vejo que essa segunda sociedade, como eu denomino, ela proporciona às pessoas uma escolha de onde viver mais tempo, se no metaverso ou na sociedade do bioma. Uma questão relevante é qual delas é mais legal viver, onde tenho mais prazer, qual eu evito mais a dor ou decepções, possibilitando aí uma séria preocupação sobre saúde mental, como maneira preventiva, né? E aí eu pergunto, de que forma o design poderia propor soluções preventivas a esses distúrbios que podem surgir dentro desse excesso de permanência no metaverso? É uma pergunta complexa, Maurício. Eu acho que o lugar do design, especificamente nesse aspecto, será delicado pelo seguinte: me parece que os possíveis distúrbios relacionados à saúde mental, que a gente estava até comentando anteriormente, eles virão exatamente na medida em que você estiver usando o metaverso como um ambiente, como um subterfúgio
para fugir de emoções, de dores, e a gente sabe, de novo, né, que não existe almoço grátis. Então, eu fico pensando que o design vai ter um papel meio até contraditório. Por um lado, criando a experiência mais memorável possível. Por outro, garantindo que alertas sejam feitos na medida em que você esteja ultrapassando limites, e aí é parte do nosso dilema, né? Que deveriam ser regulados. Sabe essa coisa que você não pode ser enganado por uma publicidade? Né? Uma publicidade não pode dizer que... Né? Ontem, por exemplo, eu comprei um celular novo e aí eu comprei um seguro. A maneira como o cara me vendeu o seguro foi diferente da maneira que eu li o contrato depois. Eu fui enganado pela publicidade que ele fez, né, na hora da venda. E a gente sabe, né, o CONAR, né, existe para regular a relação entre mensagem e fato. Então, eu acho que, em parte, o design vai ter que ser responsável por... Obviamente, o design vai só dar forma a isso. Quem tem que garantir o conteúdo desse disclaimer, no certo sentido, são os processos regulatórios. Ou seja, eu acho que a gente vai ter que ter, e isso também é outro desafio, porque quem é que vai conter o ímpeto dessas grandes corporações que vão estar explorando esse ambiente, né? E a gente sabe, né, até pelo histórico até aqui, na direção de conter, de restringir, de limitar o espaço em que as pessoas poderão ser conduzidas para situações, circunstâncias, experimentos aonde elas estarão com nesse mood de fuga, nesse mood de aumento de risco do comprometimento da sua saúde emocional, né? Então, eu acho que o designer vai ter que ser responsável por garantir as fronteiras entre até onde dá para ir na experiência, e ela é uma experiência positiva, e a partir daquele momento você pode estar comprometendo. Então, a gente vai ter que avisar, a gente vai ter que sinalizar, a gente vai ter que criar essas linhas imaginárias dentro desse ambiente que, de uma certa maneira, previnam as pessoas que, a partir daquela linha na experiência... Eu estou aqui especulando, tá? É uma pergunta muito complexa e que eu acho que ainda não tem resposta. A gente vai ter que experimentar, mas eu sinto que... eu até estou com um livrinho aqui, que talvez até seja um livrinho que eu depois... Políticas do Design. Políticas do Design, não sei se você conhece esse livro, que fala o seguinte: o design tem um papel político. Tudo que a gente faz tem um papel político, né? E a gente precisa ter consciência disso. A gente distribuiu esse livro para todas as pessoas da Tátil, porque isso é uma dimensão importantíssima. E eu acho que no metaverso, o design vai ter esse papel político turbinado na 20ª escala, porque o que vai estar em jogo é ainda mais crítico do que o que está em jogo quando você está desenhando um objeto no mundo, no bioma, ou né, sei lá, qualquer coisa, ou quando você está trabalhando com comunicação visual, ou com comunicação. Você está num ambiente imersivo que pode ludibriar, num certo sentido, a percepção das pessoas, e isso pode ser muito perigoso. Então, o senso de responsabilidade política, na minha opinião, deverá ser algo que deve passar a ser formação nos cursos de design, né? Especialmente para esses designers que vão atuar mais fortemente nesse ambiente. Então, isso para mim, talvez um dos espaços que existam no nosso ofício para restringir as possíveis consequências, os possíveis efeitos colaterais do que você traz aqui, né? Das pessoas fazendo escolhas de uma certa maneira tendenciosas, usando o metaverso como um subterfúgio para escamotear uma dor, um desconforto. A gente tem que estar lá dizendo: olha, turma, isso aqui não significa a solução do seu problema, tá? Você vai ter que fazer terapia, você vai ter que resolver o problema com seu pai. Não é fugindo, né? Porque é fuga, né? Esse é o risco maior. É fuga da realidade. E aí a gente sabe onde dá isso, né? Uma droga, literalmente, né? Você foge da realidade usando heroína. E aí onde você vai parar, né? Então eu imagino que existe um espaço bastante delicado para esse adicto, né, que certamente surgirá. A gente já tem os adictos hoje nas redes, né, os adictos hoje no mundo digital, nos games, e a gente sabe onde vai parar, né? Porque aí você rompe os limites da própria saúde físico-mental, né? Mas, enfim. Entre as drogas ilícitas e o universo das mídias sociais, ambas disparam neurotransmissores exatamente no mecanismo de recompensa, com proporções diferentes. Tá? Uma tem um impacto imediato, outra pode ter um impacto de longo prazo.
mas elas agem no cérebro em regiões singulares, né, próximas. Dentro dessa abordagem que tu trouxe sobre a questão do design e da política, o próprio metaverso ele vai ter um envolvimento também no ambiente político das pessoas, não somente da diversão, não somente da, como tu comentaste do exemplo de poder ser um milionário, poder ser um dragão, pode ser qualquer coisa. O que determina na nossa vida a consistência da nossa jornada, eu acho que é a nossa identidade. E a identidade que nós temos e que ela é única através do nosso genoma é o que o NFT é no metaverso para as pessoas. O NFT é o genoma digital, porque ele é único, né? Ele é individual. Agora, a diferença é, no metaverso, essa identidade, esse NFT, ele pode ser comercializado, ele pode ser alugado, ele pode ser compartilhado. Num final de semana, a gente pode passar, ou alguém pode passar, a sua identidade do metaverso, pode ser qualquer, pode ser uma celebridade, e fazer uma locação de um sábado e de um domingo para outras pessoas, simultaneamente. Então é uma dinâmica muito nova e que ainda tem um caminho a ser trilhado que requer cuidados. Por isso a minha não preocupação, a minha abordagem da pergunta contigo, tentando resgatar assim, possibilidades que a gente possa se antecipar, né, de uma realidade que eu acho que está por vir. Não, é muito complexo e, de fato, a gente não sabe como... A gente certamente não tem ideia do que virá, porque, por mais que a gente possa fazer previsão, o Harari fala, né, que futurismo é uma ciência furada, ela sempre erra. E então, assim, esse salto evolutivo, ele é sem precedentes na nossa história, obviamente, né, a gente está avançando uma aceleração cada vez maior, numa direção que a gente não domina, e isso significa o encantamento e significa o risco gigante, né, simultaneamente, né? Mas isso é a beleza da evolução, né? Evoluir significa correr risco. Então, isso faz parte da história, né? Da história do vivo, da vida no planeta, né? Evoluir significa correr risco. E a gente, como um bicho atípico, o único bicho nesses 3,8 bilhões de anos, né? Nesse planetinha que tem esse gráfico de aceleração tão radical, né? Você imaginar que a gente não precisa ir muito longe, né? Bota 5 mil anos, 10 mil anos, a gente não sabia escrever, né? A escrita tem 10 mil anos, a gente há 50 mil anos a gente estava numa caverna, né, nesse período, e a gente agora está indo para Marte. Você imagina, sei lá, pega a tartaruga que está aí há 150 milhões de anos, fazendo a mesma coisa que ela fazia 150 milhões de anos atrás. Que bicho é esse, né, cara? Que bicho é esse? É incrível, eu acho fascinante. Mudando para uma perspectiva mais positiva, vamos chamar assim, ou de oportunidades. O metaverso ele dispara um campo mercadológico enorme para as empresas, para as pessoas, de modo geral. Em 2019, eu acredito, ou 2018, a última vez que eu estive no Festival de Cannes, eu conheci o vice-presidente da Tencent, de Shenzhen, na China. Ela é a maior, entre outras atividades, ela tem o WeChat, por exemplo, que é maior do que o WhatsApp, para ter uma ideia, porque é uma plataforma de multi-serviços, inclusive financeiros e tudo mais. As pessoas na China pagam verdura na banca usando o WeChat. Mas eles também são o maior player de games do mundo, faturando naquela época, quando eu conversei com ele, 18 bilhões de dólares em games. E o metaverso tem uma origem dentro desse universo. Bom, aí vem a questão de oportunidade. O metaverso ele é 100% virtual, né? E a virtualidade depende de uma expressão. E essa expressão depende do design. Quais habilidades e competências do design são mais demandadas no metaverso? E se as empresas de design, as universidades, o próprio universo corporativo, se eles estão preparados ou se preparando para esse novo mercado? Bom, na verdade, eu acho que preparados não estão, especialmente os escritórios. Eu acho que tem uma demanda grande aí por um tipo de competência que, na verdade, ela está super rareada no mercado, né? Basicamente, UX e UI serão fundamentais, como já são hoje no design de um modo geral, mas num nível ainda mais sofisticado. Obviamente que todo know-how
criativo e estratégico de desenvolvedores de games, por exemplo, tem sintonia absoluta com esse universo. São os profissionais mais demandados hoje, né? Você não consegue ter... Muito difícil conseguir manter esses jovens, que de modo geral são jovens, porque tem até tem um amigo meu que diz que a humanidade está passando por uma mutação mesmo, né? Que tem frequências e competências que, como sempre foi, né? Mas é que agora, de novo, né? Como a gente está nesse processo acelerado, tem determinadas competências que só estão disponíveis nas gerações mais frescas, né? Você às vezes vê um garotinho de 10 anos jogando videogame e eu não consigo nem entender o que ele está fazendo. É tão maluco, é tão intenso, é tão denso o ambiente, com tanta coisa acontecendo simultaneamente. Então, os designers que vão operar esse mundo, que vão criar e vão desenvolver experiências, soluções nesse mundo, tem que ter esse tipo de habilidade. Mas eu acho que existe um lugar que não será nunca substituído por nenhuma outra habilidade, que é a habilidade inventiva, que é a habilidade que tem a ver com inovação, que tem a ver com um site criativo. Essa habilidade é uma habilidade ancestral do humano, né? Que fez a gente ser quem a gente é, e que continua sendo fundamental nesse ambiente, né? Porque será a habilidade que vai criar distinção entre vai qualificar as melhores experiências, né? São as experiências mais criativas, são as experiências que de fato puderem oferecer os gatilhos, as circunstâncias mais originais, mais surpreendentes, e não necessariamente as mais sofisticadas, né? Porque a gente vê isso também, né? Na própria história dos games, você tem muitas vezes soluções que são menos sofisticadas em termos de resolução, de interação, do que outras e que tem mais ressonância com nosso apetite, né, pela experiência. Então, é o lugar criativo, que eu acho que continua tendo o mesmo caráter de sempre, ou seja, você conseguir ter a capacidade de observar e de estabelecer novas conexões, que para mim é a dupla de competências essenciais para você inovar, continuará sendo importante, como foi importante lá atrás para a gente desenhar a primeira ferramenta, lá, juntar um pedaço de madeira com um pedaço de pedra, amarrar e fazer um martelo. Né? Isso é inovar, é conectar o que não foi conectado. Isso continua sendo fundamental nesse ambiente, só que com outras competências técnicas ligadas à programação, ligadas a UX, UI, fortemente, mas também, né, a dimensão expressiva, a dimensão do que a gente chama de design feeling, né, que é a dimensão da poética, da estética. Isso continua sendo fundamental, né? Não adianta você ter tecnologia se você não conseguir dar forma a essa tecnologia e essa competência técnica que nos encante. Nós continuamos sendo seres que precisam ser encantados, surpreendidos, somos seres simbólicos, somos seres que guiamos as nossas escolhas por uma dimensão, acima de tudo, emocional, né, mais do que racional. Então, você continua demandando, né, enquanto desfrutador, que a gente não gosta do termo consumidor, que na nossa percepção, uma redução da nossa razão de existir, como desfrutador desses ambientes, a gente continua demandando a estética, a poética, o encantamento, a surpresa, e isso depende do espírito criativo humano que tem que estar por trás desses pokémons evoluídos, como a gente chama, essa geração que tem naturalidade na prática dessas novas disciplinas do design, que estão, obviamente, mais aptos para operarem nesse lugar. Mas se eles não forem criativos, não tiverem esse apetite por estabelecer novas conexões, eles não se destacarão e não criarão as melhores soluções. É uma transformação do mercado, né? Entrando na experiência própria da Tátil. Eu tenho acompanhado a Tátil há muitos anos e posso ilustrar vários trabalhos excepcionais, o Tudum da Netflix, entre outros. Mas tem dois em especial que eu aprecio muito. O primeiro deles foi a própria identidade, a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que me surpreendeu na época, toda a dimensão da tridimensionalidade dele, enfim, da forma com que se expressou, né?
Eu sou da época onde o urso Misha, na Rússia, era a identidade que eu associava àquele momento. Né? A evolução foi tão grande na transição que eu acho que vocês elaboraram na Tátil para propor aos Jogos Olímpicos Globais uma nova identidade. Porém, eu tenho uma nova paixão de trabalho da Tátil, que é a identidade da marca do Carnaval no Rio de Janeiro. Para mim, esse projeto é o mais bem elaborado, ele tem uma dinâmica incrível de interação com as pessoas, a fonte é elaborada a partir daquele movimento, a música interage com o movimento, tem toda uma relação mais próxima do metaverso. Eu acho sensacional que você e seu time conceberam lá na Tátil. Esse projeto teve alguma influência do metaverso? E conte como é que foi o processo de construção da marca do Carnaval do Rio. Eu também sou muito fã desse projeto, acabou de sair, né, do forno, e está sendo incrível, né? Assim, primeiro foi acho que a coisa mais importante de todas, que era o que a gente perseguia desde o início, é que ele foi muito bem recebido pela comunidade do samba, né? Isso para a gente era o mais importante, né? Porque você imagina, cara, pensar numa solução criativa para os caras que são os caras mais criativos do planeta, né? Porque o que eles fazem na avenida é um negócio inacreditável. E a responsabilidade, a ancestralidade que existe ali, o respeito que a gente tem especialmente por esse grupo de bambas, né, que a gente teve a oportunidade de conversar, que foi fundamental. Então, a primeira coisa que a gente entendeu era isso, não existia uma outra maneira de fazer esse projeto ser bem sucedido, senão com eles, não para eles. E aí a gente mergulhou nesse mundo, a gente entrevistou figuras ilustres, figuras que carregam essa tradição, Monarco, o senhor Laíla, que, aliás, foi a última entrevista gravada, ele faleceu 2 semanas depois, mas o Milton Cunha, Selminha Sorriso, a gente foi falar com as pessoas que têm o carnaval no sangue, que vivem o carnaval desde criança e que representam todo o simbolismo, toda a força expressiva, poética, simbólica desse que é o maior evento da Terra, né? Então, a partir dali, a gente não sabia onde a gente ia dar, a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer, mas a gente entendeu só fazendo com eles. Trouxemos para o time criativo uma figura, foi o André Rodrigues, que coassinou o Carnaval da Beija-Flor desse ano, como parte integrante do time. A gente achou que faria muito sentido ter alguém de dentro do Carnaval no nosso time criativo. O André contribuiu muito. Entendemos que o processo tinha que ser o processo original da Tati, o processo que eu aprendi lá com a Ana Branco, que é se entregar literalmente ao processo, né? Sem saber exatamente onde vai dar. Porque é um negócio muito difícil, que você dá frio na barriga, você não sabe onde você vai dar. Foi um projeto de quase 1 ano, a gente investiu primeiro em entender qual seria o símbolo ancestral que podia traduzir o carnaval, porque criar uma marca para um evento que tem tantos símbolos era muito complicado, né? E até um pouco do desafio que a gente teve na Olimpíada, né? Semelhante, né? Achar um símbolo para traduzir o Rio de Janeiro, o encontro do espírito do Rio de Janeiro com o espírito olímpico, né? O que seria, né? Lá no caso a gente achou o Pão de Açúcar, fizemos uma mega pesquisa semiótica e o abraço, né? Você tem a dimensão do abraço humano, que fala do nosso jeito de acolher, do nosso jeito de ser, isso materializando o nosso principal ícone, né, que é o Pão de Açúcar. No caso do Carnaval, a gente não sabia o que era, e a gente foi, né, primeiro na conversa com os Bambas, depois numa pesquisa com mais de 7.500 pessoas, obviamente virtualmente, entender que o símbolo central dessa história era a bandeira. É o grande símbolo do Carnaval, é a bandeira que a porta-bandeira carrega. Esse é o estandarte. É o estandarte, é o pavilhão, né, como os Bambas chamam, né? E é uma honra você poder beijar a bandeira da sua escola ou até de uma outra escola. E aí, quando a gente entendeu que esse era o caminho, a gente fez o que a gente acreditou que tinha que fazer desde o início, que é apostar. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, que resultado é proporcional ao envolvimento. Quanto mais envolvimento você tem, melhor será o resultado. E é uma coisa que parece óbvia, mas que a gente esquece, né? A gente quer grandes resultados com baixo envolvimento. Então, o envolvimento com qualidade, né, gera grandes resultados. E aí a gente realmente aumentou a equipe, fomos para um estúdio, levamos a Selminha Sorriso com uma bandeira que era uma bandeira verde, cheia de sensores,
e capturamos o movimento da bandeira, entendemos que dali devia sair essa identidade, e foi o que aconteceu. Muita tecnologia, né? Duas pessoas incríveis que nos ajudaram no processo de desenvolvimento de programação, porque a gente entendeu que essa identidade ela tinha que, acima de tudo, ser uma identidade que traduzisse movimento, né? Obviamente música, ritmo, que representasse a ancestralidade, mas que estivesse pronta para os próximos anos do Carnaval, né? Porque essa é uma marca que é perene para o Carnaval do Rio, né? Não foi uma marca de 2022, será a marca para sempre do Carnaval. E ela tem um espaço, especialmente porque ela foi toda feita com programação, de a cada ano se renovar. Assim como as escolas, né? As escolas de samba são, sei lá, pensando na Portela, na Beija-Flor, na Grande Rio, elas são quem são. Mas a cada ano elas se surpreendem. Então, a nossa identidade tem o mesmo caráter. E uma outra coisa fundamental, era uma marca que precisava ser a marca que representasse todas as escolas e todos os sambistas, né? E toda a comunidade do samba tinha que eles precisavam se sentir integralmente representados, mas, ao mesmo tempo, cada escola deveria ter a conexão particular com a identidade. Então, a dinâmica da programação permite que você tenha as versões da marca em animação, em movimento, reagindo ao som, reagindo ao samba, para cada escola. Então, a marca fica verde e rosa, fica azul e branca, fica... Isso aconteceu na avenida, né? Quando cada escola entrava, você tinha os telões todos entrando na frequência e reagindo ao som daquela escola, né? Então, isso foi incrível. Tem uma coisa que eu fico mais orgulhoso ainda, que foi a minha filha Alice, que fez a direção criativa do projeto. Que bacana. Isso é Alice eu conheci aqui em Bangkok, não foi? Sim, ela esteve contigo aqui juntos, jantamos aí. As duas estavam comigo, a Alice e a Gabi, mas a Gabi era mais novinha, aí foi 2016, né, que acho que a gente esteve juntos aí. A Alice hoje está com 30 anos e foi minha assistente nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos, e agora veio trabalhar nesse projeto. As duas são artistas plásticas, as duas são designers, a Alice atua como designer também, mas só em projetos especiais. Eu acho que elas são pokémons evoluídas, então tem essa capacidade de levar a vida com uma outra lógica, né, com mais propósito ainda, enfim, com outras ambições. Então são seletivas em relação aos projetos que participam, e a Alice faz isso em relação ao design, e liderou esse processo, e em alguns momentos ela virava para mim, ela também teve a formação com a Ana Branco lá na PUC, a mesma formação que eu tive, e dizia: Alice, onde é que vai dar essa maluquice toda? Porque a gente não parava de investir, não parava de trazer pessoas, não parava de planejar, né, recursos tecnológicos complexos, né? Botar a bandeira com chroma key, filmar de vários ângulos. Onde vai dar isso? Ela falou assim: pai, confia, vai dar certo. E foi o que eu falei muitas vezes em projetos da Tati para o meu time, né? Olha, confiem, porque o processo leva a gente para o lugar, mesmo a gente ficando com aquele frio na barriga de não saber se vai dar certo ou não vai. Mas como o resultado é proporcional ao envolvimento, o envolvimento foi de altíssimo nível, de muitas inteligências. A gente trouxe pessoas para o time importantes, que complementaram o nosso time interno, o Rodrigo da Plau, o Frado, pessoas que são especialistas, né? E que aportaram um conhecimento fundamental. E a gente saiu do outro lado com uma identidade que eu acho que representa muito, né, o Carnaval do Rio de Janeiro, num lugar muito icônico, né? Eu gosto muito disso, porque você bate o olho em muitas das expressões, você enxerga o Carnaval ancestral, o Carnaval que tem aquela estrutura raiada das bandeiras, né? Porque é curioso, você olha para todas as bandeiras de todas as escolas e elas todas têm a mesma estrutura, tirando da Imperatriz, que tem uma faixa na diagonal, as outras todas são raiadas, né? Uma alternância de cores, e é o que a gente traz para a nossa identidade. Então, você bate o olho em qualquer expressão do Rio Carnaval, e o nome foi a gente que fez também, né? Porque o Rio Carnaval é a maneira de você garantir que ele seja universal, porque isso é parte da nossa ambição, porque não foi um projeto de identidade, foi um projeto de branding, para garantir que o Carnaval do Rio esteja no lugar que ele merece, no mundo. Então, Rio Carnaval é compreendido em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, certamente. Em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso já está acontecendo, né? A gente conseguiu levar para Times Square, em Nova York, a identidade em 12 telas simultâneas, foi incrível, com ritmistas. E foi legal porque a gente conseguiu de graça tanto no Brasil quanto em Nova York, porque as agências e os donos das mídias digitais se encantaram tanto com
com a identidade, mais do que isso, entenderam que é uma causa nobre para o Rio de Janeiro, para o Brasil. O carnaval tem um magnetismo incrível em qualquer lugar do mundo, que cederam para a gente assim, milhões de reais em mídia para poder reverberar o carnaval, sabe? Então, é o que a gente quer, e agora a gente está ganhando todos os prêmios internacionais aí com a identidade, ganhamos The One Show, ganhamos D&AD, 2 Pencils no D&AD, agora um Yellow Pencil, que é um prêmio sem precedentes para Tátil, e agora eu estou indo, inclusive, agora viajando amanhã para a Europa, indo para Cannes no dia 20, com uma esperança de que a gente possa levar um leãozinho lá também, não sei, vamos ver. Vamos torcer, vamos torcer. Não, enfim, para mim mas esse isso. projeto, ele é o projeto mais expressivo, que mais me tocou de tudo que eu acompanhei da Tátil até agora. Realmente eu fiquei encantado. Uma pergunta, foi elaborada uma tipografia, né, pro Rio Carnaval, né? Sim. E aí tem uma coisa curiosa, né? Porque a gente, obviamente, essa tipografia é uma tipografia que tinha que ver com o movimento e obviamente, ela nasce do movimento da bandeira. Porque esse era um lugar que a gente ficou assim, cara, como é que a gente faz com que a bandeira seja o pincel? A gente quer desenhar a tipografia com a bandeira. E aí, quando você olha hoje para a tipografia, cada tracinho daquele é um frame do mastro da bandeira da Selminha. E, obviamente, como isso está tudo em movimento, né? Mesmo antes da explosão das bandeiras, porque a marca tem 2 estágios, né? Ela tem um estágio que é o movimento básico das letras que já sambam naturalmente, e aí muito no preto e no branco, na neutralidade do preto e do branco, já que a gente queria explodir todas as cores de todas as escolas, e aí tem uma conexão forte também com o Rio de Janeiro, com Calçadão, de Copacabana, porque é isso também, né? Tinha que falar muito do Rio, né? É o Carnaval do Rio. Então a gente tem esse primeiro estágio, e aí você tem, quando você interage com ela, seja passando a mão na marca, né, dependendo do device que você esteja usando, ou através do som, quando você libera o microfone, você tem a explosão das cores e das bandeiras que saem desses frames do mastro. Então, a tipografia, ela é o coração da história, ela é dinâmica, ela é viva, ela reage ao som e ela é imperfeita. Isso é uma coisa curiosa, porque o Gustavo Greco, nosso amigo, que estava lá no júri do D&AD, disse que alguns dos outros jurados lá, europeus especialmente, começaram a criticar a marca e disseram, peraí, mas a marca tem imperfeição. E eles pegaram frames, né, porque como ela está em movimento, né, a maior parte do tempo, a gente tem lá os frames, a gente tem as execuções que são estáticas, mas era uma marca que foi desenhada, a vocação dela é para estar em movimento, ela funciona perfeitamente na versão estática, mas quando você pega o vídeo e você interrompe o vídeo num frame, você tem frames que são imperfeitos. E a imperfeição tem a ver... E aí, quando a gente começou a ver aquilo, aquelas imperfeições tipográficas, né, a gente, obviamente, com um olhar do rigor, né, técnico, no design gráfico, a gente teve um impulso natural de querer corrigir, a gente refinou. E aí, quando a gente viu, falou, não, vamos voltar, porque a gente desumanizou a marca e a gente tirou uma característica fundamental do carnaval, que é a imperfeição. E essa é uma beleza do carnaval. Quando você vai olhar no detalhe o carro alegórico, ele não é perfeito, porque não existe perfeição ali, existe uma intenção gigante de criar expressão forte, poderosa, surpreendente, encantadora, a partir da imperfeição, né? A beleza da imperfeição. Então a gente voltou a estágios atrás, mas para fazer os designers europeus entenderem isso, entenderem que existem outras referências, né? Desmontar os preconceitos estéticos, formais, né? Meio colonialistas de uma escola de design, né? Foi uma loucura. O Gustavo brigou pra caramba, mas nessa categoria a gente levou um wood pencil, que é o bronze, né? Porque os caras não tiveram a sensibilidade de entender e a gente não colocou explicitamente isso na prancha, dizendo, olha, essa marca tem imperfeições intencionais. Agora, em Cannes, a gente mudou a inscrição, a gente formalizou isso, porque o que a gente quer é garantir a percepção e o entendimento na íntegra da nossa intenção, né? E de uma nova fonte de inspiração para o mundo, por que não? O Brasil tem todo o poder de ser um centro de inspiração criativo, né? Nosso jeito de criar é único e que precisa estar liberto dessa visão colonialista, de uma lógica formal que é de um lugar que não é a nossa, né? Então, acho que a marca também tem esse lugar meio desbravador de propor uma estética que tem a ver com o periférico, que tem a ver com o latino, que tem a ver com o carioca, com o brasileiro, com a imperfeição, com a beleza, com a poética.
de um lugar que é o nosso, né? Então, ficamos muito felizes, especialmente com a aceitação da comunidade do samba. Isso foi o mais importante de tudo. Sim. É os nativos da identidade do carnaval, né? É Eu que a gente tem que achei, se sentir representado. para mim foi espetacular. Eu gostaria de ver a fonte, a tipografia disponível no Google Fontes para o mundo inteiro. A fonte Rio Carnaval disponível para o mundo inteiro, para, enfim, Uma ideia. ela é tão única, ela é tão incrível e enfim, o mundo inteiro pode se utilizar dessa expressão e vai estar registrado ali o Rio Carnaval em todos os elementos, né, no Japão, na Tailândia, enfim, Singapura, Legal. qualquer E lugar. tem uma coisa bacana, que a gente tem uma assinatura para o projeto, que é uma assinatura que vem da estratégia, que é magia do início ao fim, que é o que o carnaval representa, né? No final, no último desfile do dia agora do desfile das campeãs, aconteceu uma coisa maravilhosa. A Grande Rio passou, que fez aquele carnaval histórico, né? Exu, trazendo Exu como protagonista. E depois que a escola passou, as pessoas que estavam enfim, nas arquibancadas, assistindo o carnaval, invadiu a avenida e saiu em procissão atrás da escola, cara. Magia do início ao fim. Aquele foi o fim, em tese, e foi mágico como nunca. Então, talvez essa tipografia pudesse estar sempre a serviço das circunstâncias em que a gente esteja falando de magia, de poética, de beleza, de alegria, né? Dessa força expressiva que a gente tem no Brasil, no Rio de Janeiro, e que o mundo merece, o mundo precisa, né? Mudando para um tema que original, eu diria, na abordagem do design, e eu vejo que a Tátil ela tem uma relação muito íntima com essa disciplina. A biomimética é uma abordagem singular que a Tátil utiliza e aplica e pensa projetos de design. Explica para a gente qual é o significado da biomimética e qual é o critério para a aplicação dessa disciplina nos projetos. Bom, na verdade, a biomimética é a razão de existir da Tátil, né? Foi quando tudo começou. Eu no curso de design da PUC, lá em 86, querendo entender como desenhar embalagens mais inteligentes. Tinha tido uma experiência negativa com embalagens naquele dia, que eu tinha que escolher o tema do meu projeto. E aí fui provocado pela Ana Branco, já falei várias vezes o nome dela aqui, vou falar sempre muitas, porque ela foi fundamental na minha formação, e de outras pessoas da Tátil, e a maneira como a gente enxerga design, fez essa provocação. Você já olhou para as cascas dos frutos? Já pensou na barriga da sua mãe como uma super embalagem? E ali ela realmente provocou, acho que a grande mudança, a principal mudança na minha percepção sobre a jornada que eu teria num curso de design, né? Quando eu imaginei que eu podia olhar para a natureza como fonte de inspiração para pensar forma, função, para pensar, para entender como garantir ideias adequadas, precisas, mágicas, únicas para desafios, isso mudou tudo na minha vida. Naquela época, o termo biomimética não existia, né? O nome da disciplina era biônica, basicamente a ciência que busca inspirações da natureza para trazer para as áreas do conhecimento humano, para a engenharia, para a arquitetura, para o design. Biomimética biomimicry foi um termo cunhado pela Janine Benyus em 97, que é uma bióloga americana que popularizou a biomimética com palestras no TED, que virou depois uma grande amiga. Eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia com a Janine pela primeira vez, e para levá-la para a Mata Atlântica pela primeira vez, incrível. A gente trouxe ela para projetos na Natura, e aí, desde então, eu não parei mais, né? Assim, o tempo todo é a minha fonte principal de inspiração, costumo chamar de fonte primária de inspiração, né? Mais do que olhar para sites de tendências ou soluções de design feitas por outras pessoas. Eu entendo que a natureza está aí há 3,8 bilhões de anos desenvolvendo soluções para problemas muito semelhantes aos nossos, de uma maneira virtuosa, com a perspectiva completa, né, das boas soluções de design, né, gerando valor compartilhável, fechando ciclo, com encantamento, né, com precisão, com adequação absoluta. Ou seja, é difícil imaginar. Aliás, difícil não, impossível imaginar soluções mais precisas, e ainda eu brinco com uma grande vantagem, que são soluções que são open source, porque Deus não cobra direito autoral. Então você pode ir lá e se apropriar das ideias, das inspirações e trazer para o nosso mundo. E aí sempre com duas dimensões, uma dimensão mais formal, mais estrutural. Eu posso olhar para sei lá, para a válvula cardíaca de um cachorro para me inspirar
a desenhar uma solução de válvula para uma embalagem. É a forma de um golfinho para desenhar um barco. Né? Isso é naturalmente o golfinho, o shape do golfinho foi sendo aprimorado por milhões de anos para ele ter a melhor relação de atrito, de performance dentro da água. Então, se eu quero desenhar algo que vai navegar, que precisa ter hidrodinâmica, faz muito sentido olhar para aquela geometria, né? Esse é um ponto de vista. E o outro ponto de vista, que é até no fundo o que me interessa mais, é a perspectiva estratégica, filosófica, que é tentar entender como a natureza pensa, como a natureza aborda desafios criativos. Porque dá para pensar nisso, sabe? Tem muita licença poética, né? A gente tem uma bióloga no nosso time, que é a Thalita Campbell, que está com a gente há muitos anos, que é uma bióloga formada, que depois fez um mestrado em design, e ela puxa minha orelha muitas vezes, porque eu falo os absurdos, assim, né? Isso, por exemplo, como a natureza pensa e tal. Ela diz, Fred, você não pode falar isso. Eu falo, mas são licenças poéticas de um designer que não conhece profundamente nada. Eu brinco com os meus alunos que o designer é um sujeito que não conhece profundamente nada e nem deve. Ele tem que conhecer quem conhece, porque nós somos articuladores acima de tudo, nós somos generalistas acima de tudo, como jornalistas. Então a gente precisa navegar de uma maneira mais fluida entre as disciplinas e muitas vezes fazendo as perguntas ingênuas e as colocações mais infantis, até irresponsáveis que as crianças fazem, porque são esses questionamentos que abrem espaço para a inovação, né? Então, eu gosto muito de tentar alcançar um pouco o espírito criativo da natureza, sabe? O que move a força da evolução, né? Porque a evolução é o grande impulso evolutivo, né? O grande impulso criativo que existe na natureza é a própria evolução. Então, o que move a evolução no desenvolvimento de novas soluções, né? No aprimoramento de soluções existentes? Isso para mim é genial. Então, eu estou sempre lá tentando, quando eu tenho dúvidas conceituais, assim, lucro é uma coisa aceitável? Aí eu vou olhar a natureza, como é que é o lucro na natureza? Né? Sim, todo organismo precisa de lucro para existir, então, sei lá, um leão precisa de uma determinada área para ser feliz, né? Só que ele compartilha essa área com outros animais, porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele não vai ter o que comer, né? Compartilha água com outros animais. Então, existe um equilíbrio muito fino na natureza entre competição, cooperação. E aí esse tipo de reflexão filosófica me ajuda a construir o meu ponto de vista e o ponto de vista tátil em relação aos temas. Então, é isso, sabe? Assim, é a fonte que, para mim, hoje eu já nem penso mais esse organismo ou aquele organismo. Eu já faço reflexões em cima de tudo que eu leio, que eu estudo, as conversas que eu já tive, a sorte dos relacionamentos que eu construí nesse tempo todo com cientistas, né? Com biólogos, com filósofos. Foi exatamente de construindo um ponto de vista, uma lente bastante particular sobre o jeito de pensar design. E esse acho que é o nosso maior diferencial, de fato. Ele nos inspira na íntegra, do início ao fim. Mesmo quando não literalmente presente, ele está subliminarmente presente, como um critério, como uma matriz de leitura da realidade, dos contextos. É por aí que vai. Eu tenho uma experiência pessoal relacionada a isso, e que inclusive vai reverberar agora. Baseado nessa experiência de marketing, mercado, indústria, varejo, consultoria, que são os campos que eu transitei em 40 anos. Em 2021 eu completei 40 anos de atividade econômica, trabalhista, vamos chamar assim, né, de carreira. E resolvi tirar um período sabático. E esse período sabático não tem tempo predeterminado. Mas um grande objetivo que eu tive, quando eu decidi, era que eu escreveria um livro. E esse livro, que se chama Árvore da Marca. E Árvore da Marca tem toda uma inspiração baseada naquilo que eu escutei de ti ao longo de toda a convivência que eu tive contigo. E é uma metodologia que eu elaborei e implantei aqui, no sentido de ajudar as pessoas que não têm conhecimento do branding, do posicionamento, da construção de propósito, de maneira ilustrada a relação análoga entre a construção de uma marca e a constituição de uma árvore. Então eu estudei a questão da botânica, que eu estudei, claro que não há a profundidade que a tua bióloga, né, que tu tens na equipe, mas eu fui buscar elementos da natureza, da constituição da árvore, que dessem essa analogia. Por quê? O método Árvore da Marca, ele facilita qualquer pessoa, de qualquer realidade
do seu business, seja uma grande empresa ou uma micro e pequena empresa ou uma pessoa autônoma, entender o mecanismo de construção de uma marca a partir de uma forma simples e análoga e ilustrada, desenhada. Eu vou lançar o livro dia 19 de julho aí no Brasil e a versão em inglês provavelmente em outubro. Então, assim, teve uma inspiração muito grande, Fred, naquilo que tu sempre trouxe, né, de elementos, de conhecimento, e que eu fui aprendendo a cada conversa que eu tive contigo. Quero te agradecer por Que isso. legal, Maurício. Imagina, eu tô super curioso para ver, cara. Curiosíssimo. Foi uma experiência Parabéns. nova. Espero que ele atinja os meus objetivos, né, que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Na verdade, é o propósito do Paul Brand também. Fred, eu tenho uma outra pergunta no sentido de ajudar os pequenos e médios empresários, que têm, de um modo geral, limitações de recursos. De que maneira eles podem colocar a biomimética em prática em seu processo de design ou inovação e inserir nos seus negócios? Bom, eu acho que é uma, como eu disse, né? Você pode ir em níveis distintos em relação à maneira como você se utiliza dessa inspiração que vem da natureza num processo de inovação, num processo de gestão, inclusive. Então, acho que a primeira coisa é assistindo, tentando absorver um pouco do olhar da biomimética como um todo. E eu sempre recomendo as palestras da Janine no TED, porque elas são muito básicas, a Janine é muito direta, assim, né? Então, acho que é uma boa fonte de inspiração. Tem palestras minhas, também tem vídeos que eu, enfim, venho gravando, e tem muitas coisas disponíveis no Vimeo, no YouTube. A gente, no nosso próprio canal, lá no Asterisco, a gente tem algumas das conversas que foram relacionadas, sempre passam pela biomimética. Eu tenho até cursos também de biomimética. A gente agora vai lançar a Universitátil em breve, que vai ser muito bacana. É a nossa plataforma de conhecimento. A gente vai, obviamente, ter muito conteúdo relacionado à biomimética. Tem um livro da Janine que é o... Qual é o título em português? Inovação a partir da inspiração na natureza. Da Janine Benyus, né? Benyus, Benyus, que é também incrível, como livro de formação. E aí, quer dizer, uma vez que você tem esse primeiro envolvimento, você consegue, no dia a dia, na sua trajetória como empreendedor, como empresário, como inovador, usar esses conceitos de uma maneira que eu gosto muito, que é uma maneira estruturante, sabe? Ajuda você a pensar de uma forma original e acho que muito alinhada com as demandas dos nossos dias, porque a natureza, né, ela opera numa frequência de muito equilíbrio, naturalmente, né? Porque senão ela não estava aí com tanto sucesso há bilhões de anos. E a gente está precisando muito de equilíbrio, né? Um equilíbrio que tem a ver com a nova maneira de nos relacionarmos com recursos, o nosso modo de vida. Então você enxerga nos exemplos que vêm da natureza essa precisão relacional entre os atores, digamos assim, né? Que compartilham ecossistemas, que compartilham circunstâncias, né, nas suas existências, né? Então, o que eu falei da história da competição e cooperação, por exemplo, existe um equilíbrio fino na natureza entre essas duas dimensões. Então, é legal você enxergar, quando você lê um pouco sobre ecossistemas, você entende que o virtuosismo na natureza vem acima de tudo da cooperação. Porque competir, por exemplo, gasta muita energia. E como a natureza é obcecada por economia de energia, ela só se utiliza do recurso da competição nos momentos em que ela é absolutamente fundamental para o processo evolutivo. E ela é fundamental. Mas a maior parte do tempo a natureza está operando com a lógica da cooperação. Então isso, por exemplo, é um ensinamento que me parece ser estruturante quando você está empreendendo. Você entender que você tem que cooperar com, né, mais do que competir. E isso parece meio que inverso, né? Quando você pensa, você vai olhar lá as estratégias de guerra do mundo empreendedor, do mundo corporativo. Na minha percepção, existe um desequilíbrio que tem a ver com um fator que foi, inclusive, decisivo para a gente criar as encrencas para a gente mesmo, recente, que é a ganância, que desequilibrou essa relação inata que a gente tinha no passado entre cooperar e competir. Nós somos, inclusive, uma espécie que é muito cooperativa, né? Mais do que qualquer outra. Isso é a grande ironia do destino, né? Nós somos a espécie desenvolvida, né? Assim, especialmente pensando em mamíferos, em espécies mais complexas,
que tem a capacidade de nos unirmos em maior número para fazermos coisas incríveis, como, sei lá, construir a muralha da China ou ir para Marte. Então, a gente precisa recuperar essa capacidade de cooperação. Esse é um primeiro ensinamento que eu acho que dá para a gente extrair de uma visão biomimética, que eu acho que é útil para qualquer empreendedor entender que mais do que competir, ele precisa cooperar acima de tudo para ter sucesso. Então, acho que é por aí. Você começa a ler, começa a entender, começa a estudar, isso estimula numa perspectiva, numa escala que é maior do que só a escala do que você está fazendo como empreendedor, mas como indivíduo, como cidadão, como pai, como sapiens, né, aqui gerando impacto positivo, negativo, ajuda a equilibrar a nossa visão sobre o nosso papel aqui. Então, eu acho que transcende a própria questão do empreendimento empresarial, mas ajuda no autoconhecimento, ajuda na estabilidade da nossa vocação como indivíduos mesmo, né? Então, super recomendo. Tem muita coisa bacana já nas redes disponíveis para essa iniciação. Uhum. Tem bom, dentro desse estudo que eu fiz sobre a constituição das árvores e a relação que elas têm entre si, na verdade, dois elementos que me chamaram muita atenção o primeiro é o que determina a altura das árvores serem bastante similares, né? Num ambiente de floresta. Elas têm uma homogeneidade de estatura e a razão ela é econômica. Aí entra a sustentabilidade. Né? Ela não cresce mais do que o necessário ao ponto de aumentar a energia que ela precisa para se manter, mas ela cresce na necessidade exata de conseguir o impacto solar, né? Os raios solares abrangendo toda a sua extensão. E por que ela não cresce mais do que a árvore vizinha? Porque ela precisa da árvore vizinha para se sustentar. Uma árvore que está isolada, ela provavelmente vai sofrer de erosão ao seu redor. Então elas têm um ecossistema que forma um equilíbrio sustentável, né? Ao ponto de que elas transmitem nutrientes para aquela árvore que está mais debilitada. E isso ocorre através do humus e das raízes. Então tem toda uma lógica de relação entre uma árvore e a outra, como as marcas também têm, na natureza. E entrando nesse tema da sustentabilidade, eu ainda gostaria de ter uma abordagem tua sobre o ISG, que é uma dinâmica tanto quanto recente, do ponto de vista da denominação, né, que entra a questão social, ambiental e de governança, né, das empresas, e é um tema que também está relacionado com essa lógica, né, da sustentabilidade que tu abordou há pouco. Sim. Bom, essa é, na verdade, como você falou, uma denominação nova para um tipo de visão que vem sendo construída desde a década de 70, eu acho que 60, 70, de ampliar a razão de existir das empresas e a sua responsabilidade em relação aos ambientes que elas ocupam, né, ao espaço que elas ocupam no nosso ecossistema social. E na nossa perspectiva, isso chegou tarde, né, até esse grau de envolvimento, de engajamento que a gente vem assistindo nos últimos tempos, porque o impacto já foi causado, né? Já existem cicatrizes aí que dificilmente vão se regenerar. Então, primeiro essa evolução, né, de você sair de uma agenda onde você está tentando simplesmente conter a evolução e sustentar uma posição alcançada para o lugar da regeneração, que é o lugar de ter que tentar corrigir um pouco do impacto negativo gerado até então. E a gente tem uma crença muito, assim, já consistente na Tátil, de que, acima de tudo, quando a gente pensa nesse desafio criativo que a humanidade vive hoje, porque, acima de tudo, para mim, isso é um desafio criativo, a gente tem que reinventar o nosso modo de existir, nossa relação com recursos, a maneira como a gente consome, como a gente ocupa o espaço urbano, e etc. Esse, para mim, é um desafio criativo, são novas ideias que a gente precisa. E eu tenho uma crença de que o maior repositório da capacidade criativa humana hoje e de transformação mora nos laboratórios, nos centros de pesquisa e inovação das empresas. Acho que a gente nunca teve na história da humanidade tanta competência acumulada numa instituição chamada empresa. Né? É claro, você tem a universidade que suporta, você tem os governos que regulam,
mas são as empresas que constroem a nossa interface com o mundo, né? São as marcas que fazem isso. Então, na nossa visão, diante desse desafio criativo, que é um desafio evolutivo para a nossa espécie, eu falo muito isso, né? Porque, no fundo, quando a gente fica falando que a gente tem que salvar o planeta, é uma presunção a gente achar que a gente tem que salvar o planeta, mas a gente, né? Sapiens, que fizemos tantos estragos por aqui, o planeta definitivamente não precisa ser salvo, né? Já aconteceram 5 grandes extinções aí na história da vida, né? Desses 3,8 bilhões de anos que a vida existe, e parece que os criativos lá são tarados por criação, né? Então parece que eles fazem assim, oba, vamos lá, ter que criar tudo de novo. Então, no fundo, quem está ameaçado somos nós, como espécie, o nosso modo de vida, o nosso conforto, o desfrute que a gente tem nesse planeta incrível. Então, está na hora da gente parar de dizer que a gente vai salvar o planeta, entender que a gente tem que salvar a nós mesmos, enquanto espécie, e que só dá para fazer isso se a gente tiver a visão que as árvores têm, de que sozinhos nós não ficamos por aqui. Nós precisamos de todos os outros, né? Seres que compartilham dessa bolinha de mármore azul maravilhosa chamada Terra, rara no universo. Então, no fundo, a gente entende que as marcas, como detentoras dessa capacidade criativa, inovadora, de transformação que o humano carrega, elas serão as principais, deveriam ser as principais protagonistas nessa construção, que é como a gente define as marcas que estão dispostas a avançar nessa direção, com marcas protagonistas, marcas que ambicionam esse protagonismo na construção de um futuro desejável. E isso não é, esse papel não é um papel que elas devem buscar para si por bom mocismo ou por altruísmo, e sim para garantir a sua própria relevância, a sua própria sobrevivência, e a própria construção desse futuro, no qual elas pretendem seguir existindo, né? Então, essa é a visão. A gente acredita muito que, eu brinco que eu torço para que o futuro não seja verde, porque um futuro verde é um futuro monocromático, é um futuro em que as marcas e as companhias ficam tentando seguir uma cartilha do passado, uma cartilha, né, tentando imitar as marcas que são nativas desse mundo, como uma Natura, uma Patagônia, uma Ben & Jerry. Então, a agenda precisa ser uma agenda individual, particular de cada marca. Cada marca tem que achar a sua própria cor na construção desse futuro, e essa cor tem a ver com o que a gente chama de lugar de potência, que é o lugar a partir do qual a gente, de fato, tem a capacidade de gerar impacto. Isso vale para o indivíduo, isso vale para uma marca. A gente chama o lugar de potência como o trem de pouso do propósito, porque ele ajuda, de fato, a enxergar a maneira de declinar o propósito na realidade, no ambiente concreto de existência daquela marca. Então, é essa jornada que a gente acredita que é a jornada ESG, e uma coisa que a gente vem falando muito é o seguinte: há 20 anos atrás, as marcas foram desafiadas por uma coisa que foi chamada de transformação digital, né? Que era as companhias precisarem se plugar no mundo digital e não sabendo direito como. E eu acho que a gente está vivendo a mesma coisa em relação à agenda ESG, uma transformação em ESG que ainda carece de orientação, ainda carece de entendimento claro, pertinência, né, a verdade por trás, porque a gente está vendo aí muito ESG washing, e é natural que isso aconteça, porque, claro, é uma oportunidade de negócio, as pessoas estão demandando isso, as marcas não sabem direito como fazer esse movimento, e aí meio que pegam carona na tendência, na moda, no que é superficial, né? Então, me parece que a verdade dessa história é mais profunda, é mais complexa, e exige um envolvimento profundo da alta liderança das organizações, é o que a gente tem visto acontecer, e a gente, na Tátil, se habilitou para realmente sermos parceiros dessa jornada, estrategicamente, criativamente, fugindo do lugar eco-chato e indo para o lugar eco-sexy, como a gente chama, né, que são as soluções e as manifestações que são de baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial, né, mantendo as ofertas dos estímulos sensoriais, da dinâmica expressiva, poética, né, que a gente tanto precisa enquanto indivíduos, né, enquanto sociedade, né, mas conciliando com a redução do impacto ambiental, com o alinhamento com uma lógica nova, atualizada, regenerativa, complexa, desafiadora, mas inevitável. Excelente. Fred, chegou o momento filosófico do Podbrand, que é o pinga-fogo, literalmente. Esse momento é o momento que eu faço 3 perguntas, um tanto filosóficas, e que faço a todos os convidados. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Bom, eu acho que primeiro paixão. Eu acho que sem paixão você não vai a lugar nenhum enquanto empreendedor. Você tem que estar realmente muito imbuído, teu coração tem que vibrar, não pode ser só uma ideia na cabeça. Depois eu acho que determinação para levar essa paixão
para o mundo. Acho que muita resiliência, porque sem resiliência você não empreende, especialmente no Brasil. Isso é fundamental, e isso também tem a ver com paixão, porque a sua resiliência, de modo geral, é proporcional à sua dose de envolvimento, né, a sua paixão. Depois acho que você tem que aprender com erros, fundamental aprender com os erros. E acho que uma outra coisa também que é um combustível importantíssimo é celebrar os acertos. Todo dia. Você acerta, você comemora, celebra, porque você pode errar no dia seguinte, aí você tem que aprender com esse erro, né? E ter a resiliência de estar alternando entre essas duas realidades. Ótimo. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Essa é boa também. Eu gosto de acreditar, e a minha experiência diz muito isso, que acho que os bons sonhadores, eles procuram os bons fazedores. E vice-versa. Porque eu acho que um não vive sem o outro, sabe? Assim, eu acho que o sonhador é o cara que consegue imaginar o destino, que consegue enxergar o lugar, né? E o fazedor é o cara que constrói o barco, muitas vezes sem saber direito para onde ir, né? Então eu acho que quando os dois se encontram, você tem o melhor dos mundos. Você tem um destino inspirador e uma maneira de chegar lá, sabe? Então é como eu enxergo. E eu tive a oportunidade com os meus sócios de montarmos um tripé, eu, Gustavo e Paty, que concilia, acho que, sonhadores e fazedores de uma maneira muito interessante. Eu acho que a Tátil só chegou onde chegou por conta desse equilíbrio. Então é uma coisa que eu recomendo. Se você é um sonhador, procure um fazedor. Se você é um fazedor, procure um sonhador. Para ser sócio. E a última, o que é design? Eu acho que design, acima de tudo, é uma lente, é uma maneira de enxergar o mundo, é essa maneira que descola do que é muito específico e que enxerga as relações, acima de tudo, de cima, de uma forma holística. E por isso eu acho que o design é tão importante nos nossos dias, porque a gente vive uma crise sistêmica, e essa crise sistêmica ela só pode ser resolvida através da soma de conhecimentos, porque toda crise sistêmica é uma crise mais complexa do que uma crise que é pontual, que é específica de um determinado aspecto da realidade. Então, para isso, você precisa somar conhecimento, você precisa de multidisciplinaridade, de múltiplos olhares. E eu acho que o design é a lente que oferece, talvez a melhor lente em relação a outras lentes, que oferece a capacidade de catalisação de múltiplos conhecimentos. Nós somos os caras, como eu disse, né, que não conhecemos profundamente nada, e conhecemos. O bom é que nós conheçamos quem conhece, para que nós possamos reuni-los numa sala e promovermos a catalisação, as pontes entre esse conhecimento diverso que se estabelece quando se junta pessoas né, que têm experiências diferentes, sonhadores, fazedores, né, que vêm de lugares diferentes. Então, para mim, acima de tudo, o design é essa lente catalisadora, integradora, que abre espaço para o novo, né, do qual a gente tanto precisa, né? A gente precisa de novas ideias. Então, acho que a gente tem esse papel aí fundamental e estruturante na construção desse futuro desejável. Maravilha. É isso. Bom, Fred, a gente chegou ao final e eu tenho certeza, a gente podia ficar horas e horas conversando com esse assunto maravilhoso, com essa experiência que tu tens incrível, e pode ter certeza que inspira a todo mundo. Como me inspirou, obrigado, inclusive, para a elaboração e construção do meu livro. Mas antes de você se despedir, eu gostaria que tu indicasse um livro que ajude os empreendedores a alcançar a sua melhor versão. Bom, eu tenho sempre livros aqui na minha mesa. Assim, tem um livro que eu estou finalizando, que eu gosto muito, que eu acho que é um livro bastante adequado para o nosso momento, chamado Economia Donut, que é um livro da Kate Hayworth, que é uma economista que desenvolveu uma lógica que tenta equalizar um pouco do que a gente falou aqui de competição, cooperação, uso de recursos. Ela propõe essa lógica do donut como uma lógica que deveria nortear a visão econômica evolutiva, e acho que a própria evolução do capitalismo. Acho que seria o step seguinte para o capitalismo enquanto lógica existencial, né? Basicamente, ela define que o centro do donut deveria ser o
piso da maneira como a gente explora recursos no planeta. Ou seja, a gente não deveria permitir que nenhum indivíduo estivesse abaixo desse piso em condições, e a gente sabe, né, hoje no Brasil, está no jornal, 33 milhões de pessoas com o desafio alimentar, né, passando fome, é uma coisa bizarra. Isso seria exatamente pessoas que ficam abaixo desse piso. E, ao mesmo tempo, não deveríamos permitir que outras empresas, pessoas, instituições estivessem acima do teto, porque é exatamente essa faixa entre o piso e o teto é a faixa que permite que a Terra se regenere, permite que a Terra consiga manter o seu ciclo produtivo fundamental para a nossa própria existência, né? Quando eu digo que a gente tem um desafio evolutivo pela frente, é exatamente quando a gente rompe esses limites do próprio planeta. Então, a economia Donald propõe que a economia planetária, que o capitalismo opere nessa faixa sustentável, permitindo que as pessoas possam desfrutar, né, de conforto, de qualidade de vida, de todas as experiências maravilhosas que a gente vem promovendo através da tecnologia, dos recursos que a gente desenvolveu, mas sem ultrapassar o teto e sem permitir que ninguém fique abaixo, reduzindo desigualdade. Então, para mim está sendo uma escola de pensamento sobre negócios e sobre uma visão que me parece a única possível para a evolução do próprio capitalismo. Como a gente opera, né, no capitalismo, e todo empreendedor está nesse lugar, me parece que é o que pode ajudar a gente a atualizar a nossa visão de para onde irmos enquanto agentes e atores nesse processo de construção de um futuro melhor. Esse é o livro que eu deixo aqui como referência. Eu vou deixar um outro para os designers que estiverem nos assistindo, que é o Políticas do Design, que eu já mencionei aqui. É um livro, me parece assim, ele é um livro, primeiro um livro lindo, né, que fala essencialmente da força que cada manifestação que o design promove tem politicamente, né, em dias em que a gente tem tanto desequilíbrio e tanta tensão no mundo. Entender o nosso papel político é fundamental para que a gente possa, de fato, ser protagonistas também na construção das soluções. Então, Políticas do Design é um livrinho genial da editora Ubu, que eu recomendo muitíssimo. A gente distribuiu para todas as pessoas da Tátil no ano passado e foi um livro que fizemos discussões em cima disso, mudou o nosso jeito de pensar. Incrível. Esses dois livros vão estar com um link no site do podcast, podbrand.design, onde as pessoas poderão acessar diretamente por lá onde encontrar e poder adquirir esse livro, que é extraordinário. Certamente eu vou ler também. Fred, grande alegria te ter aqui. Muito obrigado. E espero que tenha se divertido com essa nossa conversa e com certeza nós aprendemos muito. Legal, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você. Pensei em coisas que eu não tinha pensado antes aqui. Foram boas reflexões. Seguimos juntos. Estou curioso para ver teu livro aí. Excelente. Grande abraço. Abração. Te convido a comentar, avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e a recomendação dos livros dos convidados, como estes dois que o Fred nos indicou agora. E não se esqueça de nos enviar o e-mail com suas perguntas. O endereço está no site. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Também nos siga pelas mídias sociais, especialmente por aquela que te faz feliz. Todas estão na descrição. Agradeço muito a presença do Fred Gelli e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.